iniciou, nós dissemos que nós não iríamos ter um compartilhar exaustivo de cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós iríamos destacar encontros e ensinos do nosso Senhor nesses 4 evangelhos. Então assim o temos feito até aqui. Várias passagens já foram examinadas nesse evangelho tremendo. Já dissemos para os irmãos que Mateus é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento. Mais difícil que o livro do Apocalipse. Realmente nós carecemos de várias outras passagens das Escrituras para compreendermos bem o Evangelho de Mateus. E é assim, na verdade, com toda a Bíblia. Um pouco aqui e um pouco ali. A palavra de Deus é autoconsistente. Isso significa, ela se auto-interpreta. Nós não precisamos de nenhum recurso externo à Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Nós vamos descobrindo isso na medida da nossa intimidade com a palavra do Senhor, é claro, né? No início da nossa vida cristã, sem dúvida, nós costumamos recorrer a muita coisa para nos ajudar a entender a palavra de Deus, que nos parece tão complexa, né? Mas à medida que a nossa intimidade, nossa familiaridade com a palavra de Deus em anos e anos e anos, debruçados sobre ela, graças ao Senhor é o caso de tantos irmãos e irmãs aqui, então realmente esse livro vai se abrindo para nós, e nós vamos entendendo o que significa a palavra de Deus se auto-interpretar, ou ser então um livro autoconsistente. Graças a Deus por isso, ela é assim. Então, para compreendermos bem Mateus, nós precisamos de vários livros, inclusive Apocalipse, inclusive Daniel, e vários outros livros, para termos um vislumbre claro desse evangelho tão rico e tão profundo. Nossa intenção nessa noite, com a ajuda do Senhor, e recorremos a Ele já em oração para isso, é que Ele nos conceda, irmãos, mesmo que pequenos vislumbres desses parágrafos que nós lemos aqui, desde o verso 16, onde nós iniciamos, até o final desse capítulo 10. O que há aqui que nós gostaríamos então de separar para a nossa consideração? Vamos olhar, por favor, para as nossas Bíblias. Observe que os parágrafos estão bem separados, possivelmente em todas as traduções que estão aqui na mão dos irmãos, possivelmente todas elas. Nós temos um primeiro grande parágrafo aí, confira aí, dos versos 16 até o verso 23. Por que nós sabemos que é um parágrafo? Porque observe, se isso acontece na sua Bíblia, é bom você notar, pode te ajudar a ler a Bíblia com mais atenção. Você vai observar que a primeira palavra do verso 16, veja aí, é a palavra eis, está vendo? E você vai observar que esse E, ele está em negrito. Ele está mais forte, né, do que as outras letras. Isso significa que um parágrafo está iniciando. Então é interessante observarmos isso quando lemos a Bíblia, porque esses parágrafos fazem parte do texto original. Então nós vamos saber onde o Espírito Santo fez parágrafos, né? Ou seja, ele completou uma ideia e ele seguiu para uma outra ideia, embora as ideias estejam encadeadas, é claro. Imagine se a Bíblia fosse um conjunto de palavras soltas ao vento, né? Não teria o menor sentido. Então, um parágrafo está encadeado com outro parágrafo. Mas, do verso 16 até o verso 23, você viu, nós temos um único parágrafo. Depois, quando nós iniciamos o verso 24, você também tem aí um O em negrito, o discípulo. E esse O também está em negrito. Igualmente no verso 34, com a palavra não. Não penseis que vim trazer paz à terra. E finalmente, no verso 40, com a palavra quem. Quem vos recebe, a mim me recebe. Então cada um desses versículos inicia um parágrafo. Agora, antes de entrarmos um pouco na beleza desse texto e no encadeamento que foi feito aqui pelo Espírito Santo, o autor da Bíblia, vamos observar o tema de cada parágrafo. Se você tem ainda a sua Bíblia dividida em subtítulos, e esses não são inspirados, é bom você saber, esses foram colocados pelo tradutor, mas como ele, nesse caso, respeitou os parágrafos, então os subtítulos são bons, de modo geral. Então você vê que o primeiro subtítulo aí, em talvez a maioria das Bíblias aqui nessa noite, acima do verso 16 está escrito admoestações. Não é isso?
ou advertências, né? Então vamos ficar com essa palavra, embora já falei, não faça parte do texto original, mas vamos ficar com ela porque ela é boa. O Senhor faz várias advertências nesse parágrafo. Então vamos guardando isso aí. Os irmãos que estão anotando, vão compondo aí suas anotações para a sua meditação posterior. Vamos para o próximo parágrafo, por enquanto, só para ver o tema. Nos versos 24 a 33. Vá olhando aí. Mais um longo parágrafo. E aqui o tema, também vamos conservar o que o tradutor colocou aí. Na minha Bíblia está estímulos, e na sua também deve estar. Estímulos. Realmente são muito preciosos esses versos que nós vamos estudar daqui a pouco. Quais são os estímulos para aqueles que amam o Senhor? Quais são